E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do seu Naru para mais um vídeo de técnicas, hoje falando dos Maru, ok? O que são técnicas inicialmente falando para vocês? As técnicas são habilidades especiais que refletem um treinamento avançado do personagem. Esqueci de falar que o Maru está presente dessas páginas aqui, tá bom? Seguindo, e aí o que exatamente é o Maru, ok? Eles são feitiços malignos envolvendo pactos com espíritos perversos, né? Mas assim, nem todos eles são necessariamente espíritos kamis. Eu vou explicar pra vocês. Pra quem já viu o vídeo do Shugenji, sabe que a gente, nesse sistema Lenda dos Cinco Anéis quinta edição, nas outras edições é algo mais de lore, a gente tem os espíritos chamados de kamis, e eles nos ajudam, são eles que fazem os feitiços pra gente, né? Como se a gente fizesse uma prece, rezasse, e ele nos desse a possibilidade de jogar aquele feitiço, então a gente utiliza. Lógico que a gente aprende, a gente treina, a gente pratica, é claro que tudo isso ocorre. Já os Maru, eles são feitos pelos Kanseis, que são uma espécie de espírito maligno. Já já eu descrevo até mais sobre ele. Explicando um resumo de estrutura de técnicas, todos os Marus possuem um nome, um requisito, normalmente são níveis, mas ele pode falar apenas para clã tal, tá? Eles também podem ter essa propriedade, mas normalmente no caso de Maru é só nível, tá? E você ignora qualquer nível, qualquer um dessas exigências, desses requisitos, se você receber esse Maru na hora da criação do personagem, ou se no teu currículo de escola elas aparecerem lá com esse símbolozinho. Descrição. Eles todos têm uma descrição narrativa explicando como ele funciona. Todos eles custam, no geral, 3 de XP. Isso daqui serve para técnicas gerais, tá? Mas Maru em si, você não vai permitir que o seu personagem, né, o seu jogador adquira com 3 de XP, a não ser se ele já conhece algum Maru, ou se ele for um Maru Tetsukai, que é o nome para quem utiliza Maru, é Maru Tetsukai. Então, normalmente é 3 de XP, mas a técnica pode indicar o contrário, pode cobrar um preço diferente apenas se ela descrever. E aí tem a ativação. Ela pode gastar uma ação de movimento, uma ação de ataque, e ela mesma vai citar lá o que você gasta. Normalmente todo personagem tem uma ação só em turno, tá? Mas ela explica pra você. E também temos a atividade de interlúdio. É só em momentos de interlúdio, que é quando o mestre fala: este é um momento de interlúdio, é hora de vocês descansarem. Você pode ativar o que falar, como uma atividade de interlúdio, então ela só funciona em interlúdio na maioria das vezes. Ao fazer um teste de, então ele vai falar: ao fazer um teste de qualquer coisa, você pode utilizar esta técnica. Ele explica o teste, ele vai falar que teste pede, ele vai falar o alvo, ou os alvos, ou o objeto, ele vai falar um alcance, e ele vai pedir outros requisitos, e finalmente citar o efeito, o que essa técnica faz. Indo agora pro Maru. Os Kanseis são espíritos malignos que emergem do Jigoku. Eu tô chamando pra vocês de Inferno pra facilitar pra quem não conhece Lenda de Cinco Anéis, mas o nome do, entre aspas, Inferno de Lenda de Cinco Anéis se chama Jigoku. Eu falo entre aspas porque existem diversos mundos, então tipo assim, você pode chamar de Inferno, mas tem outro lugar que é o lugar das chamas, tem outro lugar que é pra onde vai os heróis mortos, tem outro e tem outro e tem outro, então tem vários lugares, mas pra simplificar, Jigoku ou Inferno. Ou são kamis corrompidos, ok? Então aqueles kamis também podem se corromper e se tornar kanseis, ou kansei, dependendo de como vocês quiserem chamar. Diferentemente dos kamis, que são forças criadas do mundo e podem destruir como... e no caso, podem destruir como parte de um ciclo de renovação, os kanseis prosperam na devastação e destruição. Eles são atraídos por sentimentos de desesperança, por terror e pelo sangue fresco, ok? E aonde se enraizam, nada mais cresce. Como que você aprende Marô? Ele explica aqui de uma forma mais narrativa para vocês, mas também mexe um pouco de mecânica, tá? Qualquer pessoa com conhecimento adequado pode aprender a invocação dos kanseis. Você não precisa ser um feiticeiro para isso, você pode ser um bugista, você pode ser um monge. Contanto que faça sentido, você pode aprender Maru, contanto que você tenha se envolvido com a influência dessas criaturas corruptas. E a maioria delas são tomos antigos, são mentores Kansei que podem aparecer para você, ou a desvantagem mácula das terras sombrias. Tudo isso pode te dar a possibilidade de usar o Maru. Sacrifício para Maru. Ao fazer um feitiço de Maru, você normalmente vai gastar, utilizar sangue, vai utilizar sentimentos ruins, e você pode utilizar os sacrifícios. Você ou
corta sua mão, dando uma grande quantidade de sangue pra ele, ou mata uma vítima, mata uma pessoa pra isso, se o mestre aprovar pra esse feitiço específico, cruza alguma regra moral do seu personagem, e tudo isso pode ativar um sacrifício. Quando você ativa um sacrifício, excepcionalmente na técnica que você utilizou esse sacrifício, você pode jogar novamente até 3 dados lançados que tenham saído em branco, né? Que tenham saído vazios, ok? A oferta é consumida no processo. Então você pode cortar ali uma mão ou botar uma pessoa para morrer no seu lugar. E aqui eu tenho um Maru, aqui do livro básico ao lado, que é o fervor profanado. Profano. Ele tem um requisito 1, ele tem ali uma descrição normal, ele tem uma ativação, ok? Que ele diz aqui, você pode fazer um teste de, e ele descreve, ele dá o alcance, ele dá o alvo e tudo mais. Aí ele vem com efeito e mostra o que você pode fazer com os símbolos de oportunidade. Indo agora para a questão do revés espiritual. Para quem viu o vídeo de feitiço, sabe que tem o revés. Se você decepcionar os caminhos da invocação, você recebe algo negativo. Os cansei também. Se você acumular 3 ou mais conflitos em seus dados mantidos, não significa que é o quanto você tomou de conflito. É nos dados mantidos. Mantive meus dados, tem 3 ou mais conflitos, você já se ferrou, tá? Então, você vai sofrer um golpe crítico de gravidade igual aos conflitos que você acumulou até este momento. Então, ao que eu entendi, tá, gente? Se eu tiver com 4 de conflito total, não significa nem que é necessariamente o que eu peguei aqui. Então, é o que eu peguei aqui mais o que eu já tenho sofrido até o momento, ok? Eu recebo isso como um golpe crítico. Então, isso é muito devastador, tá? E ganha uma desvantagem de mácula das terras sombrias correspondente a um dos anéis que ainda não tenha. Então, se você... porque a desvantagem aqui de mácula, ela tem uma para cada anel. Então tem mácula da terra, mácula do fogo, mácula e tudo mais. Mácula da terra sombria, fogo, no caso. Mácula da terra sombria, água, e tem dos outros anéis também. Então, é assim que você vai ganhando mais mácula nesse sistema, a partir do momento que você falha ao usar um Marô. E também tem outras formas de ganhar mácula também. Seguindo, a canalizar, ela é descrita na página das invocações, mas você também pode canalizar Maru. Conforme você só tem essa adiçãozinha aqui que eu coloquei sublinhada, mas eu vou explicar toda a canalização para vocês. E essa parte sublinhada é o que acontece de extra quando você utiliza um Maru. Então, decidir canalizar. Como que funciona canalizar? Você vai jogar seus dados. E na hora que você manter os dados que você quiser, você pode escolher fazer o seguinte. Beleza, eu não vou mais usar esse feitiço. Então você vai cancelar o efeito do feitiço. Você vai cancelar todo o feitiço. Ele não vai mais acontecer. O seu Maru parou. Não vai mais funcionar. Mas você pode escolher quais dados saíram ali. E você pode decidir guardar eles para outro momento. Então você vai guardar eles do jeito que ele caiu, né? Então se ele caiu com um resultado tal e tal, você vai guardar ele. Para que isso serve? Vamos falar que veio um resultado muito bom. E aí você fala, porra, esse resultado é tão bom que eu preferi usar em outro feitiço. Então você cancela esse aqui e passa seu turno, mas guarda a quantidade de dados mantidos que você quiser. Então ou você pega todos os dados mantidos, ou 1, ou 2, ou 3. Ok, depende da sua escolha. Quando usar? E lembrando, aqui vem a parte adicional, que quando você faz isso, sendo Marô, para cada dado que seu personagem reservar ao canalizar uma técnica de Marô, ele acumula 1 ponto de fadiga. Então você toma 1 de dano, digamos assim, para cada Marô, dado canalizado que você quiser pegar usando o Marô. E aí a gente vem para o uso desse dado canalizado. No seu próximo turno, se você realizar uma nova invocação do mesmo elemento, não. Se você, deixa eu corrigir isso aqui, tava por causa da parte de feitiços. Se você decidir realizar um novo Marô, no caso, então se você fizer um novo Marô, você pode usar os dados canalizados com seus resultados reservados neste teste. Então você pega aqueles dados de volta e você vai poder utilizar nesses testes. Porém, você tira um dado rolado para cada um desses dados que você tinha reservado. Então se eu reservei 3 e eu agora vou jogar 4 dados, eu vou jogar um só e vou trazer aqueles 3 no resultado que eles estão para a mesa, tá? Então, você reduz 1 para cada dado reservado. Para que isso é bom?
Às vezes você teve um sucesso muito bom e você quis guardar para usar agora. E aí você vai jogar um dado adicional ali, um dado adicional. Você vai deixar de jogar dados por causa dos dados que você guardou. Mas não é um problema. Dependendo da situação, dá muito certo para você. Dependendo da situação, dá muito errado. Vamos falar que você acabou tirando uma jogada de dados muito boa. Só sucesso, sem conflito. E aí você prefere guardar. Então você cancela o efeito atual para na próxima rodada tentar utilizar. Existe limitação para canalização. Dentro de uma cena dramática, você pode usar sempre. Se for fora de uma cena dramática, uma cena de interlúdio, qualquer coisa assim, você pode canalizar uma vez só. E o tempo para completar a invocação é dobrado. Então você demora mais para fazer ela. Interrupção. Se você realizar qualquer ação que não seja a invocação do mesmo elemento, no caso aqui, que não seja um Maru, ok? Se não for um Maru, se você quiser fazer qualquer coisa que não seja Maru, você perde os dados que você canalizou. Então, se na próxima rodada você percebeu que não dá mais pra jogar teu feitiço, decidiu fazer outra coisa, você perde aqueles dados que você guardou. Ou se você receber o status atordoado, silenciado ou inconsciente, porque aí você não consegue mais completar da maneira de vida a sua canalização. Então, essas são duas coisas importantes. E agora, terminando rapidamente falando sobre Maru, nós temos a parte aqui das palavras-chave que ele só fala amaldiçoado, aprimorado e convocação. Sempre na descrição de um Maru, ele vai aparecer possivelmente essas palavras. Convocação são quando você invoca criaturas das Terras Sombrias. Aprimoração quando você aumenta as capacidades ou altera as capacidades de um alvo. E maldição é quando você invoca a ira dos espíritos malignos contra seus alvos. E aí você pode importunar os Kansei. Você pode utilizar feitiços, no caso Marus, que você não conhece, pedindo para os Kanseis. Como que funciona isso? Uma vez por cena, um personagem corrompido pode escolher uma técnica de Maru que não aprendeu e fazer um sacrifício ao caminho para usá-la. Esse sacrifício pode ser uma vítima humana ou uma violação de um tabu pessoal. O próprio livro fala, tipo, trair um amigo ou algo do tipo. Se o sacrifício for satisfatório, o personagem pode usar a técnica de Maru uma vez, podendo canalizá-la conforme necessário. Então você pode até canalizar o que você quiser, então você consegue utilizar Marus que você não possui dessa forma. Então, aqui encerramos o vídeo de Maru, possivelmente o vídeo de técnicas. Vamos pro último, que é rituais, sujis e ninjutsus, e aí a gente encerra técnicas e parte para outra parte do livro. Então é isso que eu coloquei vocês. Foi o Solucionador e fui.